Presidente Bolsonaro assina medida provisória que cria a identidade estudantil digital gratuita. Conheça na edição de hoje as principais mudanças propostas no texto de emenda da reforma da Previdência. As alterações no sistema previdenciário brasileiro já estão em discussão no Senado. No Paraná, o governo assina a medida de autorização para validar a habilitação de motoristas paraguaios que residem e trabalham no estado. Papa Francisco termina a 31ª viagem apostólica do seu pontificado. O retorno do Santo Padre a Roma foi realizado nesta terça-feira. Hoje vamos falar sobre o 48º ano em que a Igreja Católica no Brasil comemora o mês da Bíblia. O Frei Inácio, lá de Goiás, explica como surgiu este mês dedicado à Palavra de Deus. E também sobre esse assunto, você verá como os jovens de hoje estão fazendo para estar inseridos no mundo da Bíblia e conhecer mais a fundo os textos sagrados. Essas e outras informações agora no JBN. Olá, uma boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Começa agora mais uma edição do JBN para todo o país. Olha, para facilitar a vida dos estudantes, o presidente Jair Bolsonaro acaba de assinar uma medida provisória que cria a identidade estudantil digital gratuita. A carteirinha será disponibilizada em ambiente digital nas lojas Google Play e Apple Store. A chamada ID estudantil poderá ser utilizada por todos os estudantes da educação básica, profissional e tecnológica e superior. A tecnologia evitará a impressão de papel e reduzirá a burocracia, uma vez que o aplicativo estará na palma da mão. No lançamento, o presidente ressaltou a importância da medida para os mais humildes. Tem muito estudante pobre que R$30 para ele por ano faz diferença. Eu já tive esses problemas quando fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Depois, como cadete e residente também, R$30 faz falta. E se podemos tê-la de forma gratuita, por que não? Com o documento, os estudantes vão poder pagar meia entrada em shows, teatros e outros eventos culturais, sem que isso gere um custo extra, como acontece hoje. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, destacou a agilidade que a iniciativa trará. Quem tem conexão com a internet, pega o seu celular, faz pelo celular todo o cadastramento, a gente checa a informação, vai estar no celular a carteirinha digital. E com isso a gente vai ter controle para combater fraude e o benefício ser para os próprios estudantes. A ID estudantil será concretizada por meio de uma medida provisória. O MEC enviará o texto ao Congresso Nacional. Após a aprovação pela Casa, o projeto vai à sanção presidencial. A emissão das carteiras terá início 90 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. O secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima, listou alguns serviços do MEC que já foram digitalizados e outros que ainda passarão pela transformação tecnológica. Começamos com o Enem Digital, agora é o ID estudantil e já adiantamos que estamos trabalhando no diploma digital e na biblioteca digital. Por quê? A gente quer ter informação da jornada do estudante, desde que ele entre na creche até ele chegar no doutorado. E a partir do momento que ele tiver dificuldades acadêmicas, nós vamos reforçar com gamificação. Teremos aplicativos, teremos reforço escolar, inclusive com as informações provenientes do Enem. E, acima de tudo, reduziremos a nossa taxa de evasão, melhoraremos também a nossa formação de professores. A mudança não retira a prerrogativa das entidades que já fazem o processo, apenas oferece ao estudante uma alternativa. O que nós estamos fazendo aqui hoje, presidente, é libertar cada jovem, cada estudante, em cada cantinho do Brasil. Não tem que pagar mais dinheiro nem para a Unis, nem para a UBS, nem para quem quer que seja. Basta acessar a internet, faz o seu cadastro e tem a sua identidade.
O projeto é inédito no MEC e foi pensado para que as políticas públicas voltadas aos estudantes sejam cada vez mais aperfeiçoadas. O estudante interessado em obter a carteirinha digital deverá declarar ciência de que seus dados poderão ser utilizados para a composição do cadastro unificado e para a utilização no ciclo das políticas públicas estudantis. Também participaram do evento o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Antônio de Oliveira, e o empresário Luciano Hang. Bom, esse foi um dos últimos atos do presidente Bolsonaro antes dele passar por uma nova cirurgia na região do abdômen neste final de semana. Olha, as 3 concessionárias vencedoras da 5ª rodada do leilão de aeroportos participaram recentemente de uma assinatura simbólica dos contratos de concessão com o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. O leilão foi feito no dia 15 de março na B3, a antiga Bovespa, em São Paulo, e superou a outorga estipulada pelo governo, que era de 2,1 bilhões de reais. No total, os lances pelos 3 blocos somaram 2,398 bilhões de reais. Nós tivemos um resultado extraordinário no leilão que nos deixou extremamente felizes, e esse resultado extraordinário significa confiança. Isso mostra que o investidor confia no Brasil, confia na política econômica, confia na direção que está sendo dada, na direção liberal, confia que nós estamos no caminho correto. Eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho correto e os números começam a mostrar isso. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou que essa confiança vem sendo recuperada com as ações dos seus 22 ministros em diversas áreas. Sem confiança, realmente, nada pode ser materializado. E as ações do ministro Tarcísio, ao longo destes meses de governo, têm, sim, nos projetado dentro e fora do Brasil. O trabalho do Ministério da Infraestrutura tem nos ajudado e muito, em especial na economia, porque sem infraestrutura a economia não tem como ir para frente. O leilão dos aeroportos foi dividido em 3 blocos dispostos sobre as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. O investimento previsto para os 3 blocos é de 3,5 bilhões de reais no período de 30 anos para ampliação e a manutenção dos aeroportos. Pela primeira vez, nós fizemos leilão de concessões de aeroportos em blocos. Foram 3 blocos com vocações diferentes. Um bloco Nordeste muito vocacionado para o turismo, com 6 aeroportos em 5 estados. Nós temos aeroporto no estado de Pernambuco, no estado do Ceará, no estado de Alagoas, no estado de Sergipe, no estado da Paraíba. Mais um bloco, então, vocação para o turismo, um bloco importante que hoje está movimentando quase 14 milhões de passageiros. Um bloco Centro-Oeste, vocacionado para o agronegócio, no Mato Grosso, do nosso governador Mauro Mendes. Um bloco Sudeste com 2 aeroportos, um em Macaé, outro em Vitória. Um bloco muito vocacionado, inclusive, para a indústria do óleo e gás. Do bloco Nordeste foram alvo da concessão os seguintes aeroportos das cidades de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande. Já no bloco Centro-Oeste foram leiloados os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Alta Floresta e Barra dos Garças. Já no Sudeste, a concessão foi para os seguintes terminais: Vitória e Macaé. De acordo com o ministro Tarcísio de Freitas, já estão previstas a 6ª e a 7ª rodadas de leilões de aeroportos da Infraero, que incluem aeroportos localizados em todas as 5 regiões brasileiras. A 6ª rodada deve ser realizada em outubro de 2020, com 3 blocos que incluem aeroportos na Amazônia, Goiânia, no Nordeste e aeroportos importantes do Sul, como Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná. A 7ª rodada está prevista para até o início de 2022, também com 3 blocos importantes de aeroportos, que incluem os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio. Com isso, todos os aeroportos operados pela Infraero estarão concedidos e a empresa vai se dedicar a terminais regionais junto com estados e municípios.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ontem que o Senado vai cumprir o cronograma para a discussão e a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o acordo com os líderes partidários, a proposta deve ser votada em primeiro turno na semana que vem, após as 5 sessões de discussão que devem ser realizadas de acordo com o regimento interno da Casa. A votação está prevista para ser concluída até o dia 10 de outubro. As declarações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram dadas na chegada a uma visita que ele fez nesta segunda ao presidente em exercício, Hamilton Mourão. O presidente Bolsonaro se recupera de mais uma cirurgia na região do abdômen decorrente da facada que recebeu no ano passado quando estava em campanha política. Alcolumbre explicou que na semana passada manifestou um desejo pessoal de que o calendário da reforma da Previdência pudesse ser antecipado, mas não houve acordo entre os parlamentares para acelerar essa votação. Então há esse sentimento da gente cumprir o calendário. Então eu fiz uma manifestação na semana passada, que era um desejo pessoal que a gente pudesse resolver esse problema da votação da reforma da Previdência, mas eu estou submetido ao calendário estabelecido pelos líderes. Como não há consenso em relação a gente tentar antecipar esse calendário, eu vou seguir o que está comprometido, que é o acordo com os senadores. O presidente do Senado também afirmou que a análise do indicador para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, só deve ser concluída no Senado após o fim do mandato da atual procuradora, Raquel Dodge, que se encerra no próximo dia 17. A expectativa do presidente da Casa é de que o Senado vote a indicação do novo procurador em meados do dia 22. A informação que eu tenho é que essa indicação pode chegar amanhã no Senado, junto com outras indicações de outras autoridades, e chegando no Senado a gente vai fazer a leitura e encaminhar para a CCJ. A partir da sabatina do indicado, um pedido de vista que é natural. Então, pela conta, não vai dar esse prazo até dia 17. A indicação é feita pelo presidente da República. O Senado vai sabatinar. O perfil de um procurador de carreira que está enquadrado nas orientações, digamos assim, para ocupar a Procuradoria-Geral da República, foi escolhido pelo presidente do Brasil. O Senado vai sabatinar e vai ou aprovar ou rejeitar, assim como todas as outras autoridades. Durante a entrevista, Alcolumbre também comentou sobre o pedido de instalação da CPI do Judiciário, já protocolado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, com 29 assinaturas. Ele afirmou que um parecer da consultoria jurídica do Senado já avaliou que a Constituição proíbe a investigação do Poder Judiciário. Então não é uma decisão única do presidente. O presidente tem que ter responsabilidade de fazer o que está escrito na Constituição. Então, se há um impedimento constitucional em que uma comissão parlamentar de inquérito não pode investigar a decisão judicial do Poder Judiciário, como que eu vou passar por cima disso? Os consultores do Senado, todos os advogados que passaram o parecer para a gente, que a gente se baseou na nossa decisão, são servidores concursados da Casa. Eu estou tentando da melhor maneira possível ouvir os consultores para tomar uma decisão que seja adequada juridicamente. E do ponto de vista da política institucional, eu, pessoalmente, já me manifestei várias vezes sobre isso, eu acho que não é o momento de fazermos uma coisa que vai contra a Constituição. Bom, a gente confere agora as principais mudanças que o texto da emenda à Constituição propõe aí ao sistema previdenciário brasileiro. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de existir a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens, tanto para iniciativa privada quanto para servidores públicos. As mulheres, neste caso, com 15 anos de contribuição, passam a ter direito a 60% do benefício e a cada ano a mais de contribuição será possível receber 2% a mais do valor. Por essa regra, terão benefício a 100% dele quando atingirem 35 anos de contribuição. Já para os homens, se aposentarem, a idade mínima será de 65 anos com tempo de contribuição de 20 anos, ou 15 para quem já está no mercado de trabalho. E a cada ano a mais de contribuição,
também será acrescido os 2% no valor do benefício. Mas, diferentemente das mulheres, para receber o valor integral, o tempo de contribuição será de 40 anos. Para os servidores públicos, as regras são as mesmas do regime geral. Entretanto, o tempo de contribuição para ambos os sexos é de 25 anos. Isso, além de ser possível a cobrança de alíquotas extraordinárias de servidores públicos. A medida já estava prevista no texto original do governo, mas havia sido retirada e posteriormente inclusa, valendo apenas para servidores da União. Os serviços estaduais e municipais poderão ser inclusos nesta regra, caso a PEC paralela seja aprovada. Todas as contribuições feitas com base no salário serão consideradas, sem destacar as menores, como é feito atualmente, na qual apenas 80% das maiores contribuições são consideradas no cálculo. Tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para os trabalhadores públicos, será calculado 60% da média salarial, com aumento de 2% a cada ano a mais de contribuição. Quanto à aposentadoria rural, a idade mínima para a aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres, e o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos. Para os professores do setor privado, a idade mínima será de 60 anos para homens e 57 para as mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Para os professores ligados à União, as exigências são as mesmas, mas com pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Para as pensões por morte em geral, que hoje é integral, ela passará a ser de 60% mais 10% por dependente. Se o dependente for inválido ou tiver grave deficiência mental, a pensão será de 100%. Tanto para servidores públicos ou funcionários do setor privado, a pensão não poderá ser inferior a um salário mínimo. Veja depois do intervalo que o Papa Francisco terminou a 31ª viagem apostólica do seu pontificado e retornou hoje a Roma. É rápido, nós já voltamos. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Voltamos. A produção industrial brasileira registrou queda na passagem do mês de junho para julho em 8 das 15 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As maiores quedas foram registradas no Amazonas, com menos 6,2%, e em Pernambuco, com menos 3,9%. Já as maiores altas foram no Rio de Janeiro, com 6,8%, e em Mato Grosso, 5,5%. Em julho, a indústria nacional registrou a terceira queda seguida na produção, com recuo de 0,3% na comparação com o mês imediatamente anterior, conforme divulgado anteriormente pelo IBGE. No acumulado do ano, o recuo chega a 1,7%, o que mantém a indústria no nível de janeiro de 2009. A região Nordeste com menos 2,6%, o Rio Grande do Sul com menos 2,4%, o Ceará com menos 1,5%, São Paulo com menos 1,4% e a Bahia com menos 1,3% também recuaram abaixo da média nacional em julho, enquanto Santa Catarina caiu 0,3%. De acordo com o Instituto, São Paulo, que representa cerca de 34% da indústria do país, teve a terceira queda consecutiva de 1,4%, acumulando uma perda de 3,7% entre maio e julho.
que só não foi maior devido à alta na fabricação de veículos do estado. No Rio de Janeiro, a alta foi puxada pela indústria extrativa de petróleo e pela atividade de refino. A alta de 6,8% no mês eliminou totalmente a perda de 5,8% ocorrida na indústria fluminense no mês anterior. No acumulado do ano, 10 dos 15 locais têm queda, com destaque para o Espírito Santo, com menos 12,2%, e Minas Gerais com menos 4,7%, que foram pressionados principalmente pelo tombo das indústrias extrativas e celulose. Já na outra ponta, os destaques positivos foram o Paraná e o Rio Grande do Sul, com alta acumulada em 7 meses de 7,2% e 6,9%, respectivamente, impulsionados pela produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos alimentícios e também máquinas e equipamentos. O militante pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, de 22 anos, desembarcou em Berlim, na Alemanha, ontem à noite e logo fez um apelo ao mundo por um apoio ao movimento pró-democracia no território autônomo que fica no sudeste da China. Ao jornal alemão Bild, Wong disse esperar que as pessoas do mundo inteiro apoiem os cidadãos de Hong Kong que lutam por liberdade e eleições livres. Segundo a agência de notícias France Press, antes de fazer um apelo aos alemães que lutaram pela liberdade, em particular em Berlim, ele também declarou que Hong Kong se parece com a Berlim Oriental durante a Guerra Fria. Wong, que foi um dos líderes do movimento dos guarda-chuvas em 2014, participou de uma cerimônia no edifício da Câmara Baixa do Parlamento alemão. Ele também se reuniu com o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas. Joshua Wong foi detido no fim de agosto ao lado de outros líderes dos atuais protestos, mas foi libertado após o pagamento de fiança. Ele foi acusado de incitar a participação de pessoas em uma manifestação proibida em 21 de junho. No último domingo, ele anunciou que havia sido detido no aeroporto de Hong Kong quando retornava de Taiwan, por ter violado as condições da sua libertação sob fiança. Mas a justiça liberou o ativista, alegando que a sua detenção foi um erro de procedimento e que a liberdade sob fiança permitia viagens ao exterior. Em 9 de junho, começou uma série de manifestações populares pró-democracia no território semi-autônomo, motivada por um projeto de lei que previa a extradição de cidadãos de Hong Kong para julgamento na China. Essa é considerada a crise mais severa de Hong Kong desde 1997, quando o território semi-autônomo foi devolvido pelo Reino Unido à China. No início de setembro, a chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou a retirada completa do projeto, que já tinha sido suspenso no início de junho em uma tentativa de conter os protestos. No entanto, os manifestantes continuam nas ruas. No domingo, também o ato começou pacífico, mas, como tem acontecido, acabou com barricadas, quebra de vidraças e tiroteio nas ruas. Os protestantes pediram para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atue para liberá-los do domínio chinês. Com uma cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional das Ilhas Maurício, o Papa Francisco concluiu a 31ª viagem apostólica do seu pontificado. O avião que levou o Papa de volta para casa decolou às 8h40 no horário de Roma e chegou por volta das 7 da noite, também no horário local. Durante quase uma semana, o Papa esteve em 3 países: Moçambique, Madagascar e nas Ilhas Maurício. Com esta viagem, o pontífice já visitou 47 países desde o início do seu pontificado. Nesta manhã, quando se despediu da anunciatura em Madagascar, o Papa Francisco saudou cerca de 10 idosas pobres, representando as pessoas assistidas todas as sextas-feiras pela representação diplomática. Durante a viagem às Ilhas Maurício, o Papa Francisco participou de um evento ecológico. Na ocasião, foram plantadas 100 mil mudas de árvores na capital Porto Luís. O seu constante apelo em favor de uma ecologia integral teria estimulado a ação. O anúncio foi feito pelo cardeal Maurício Piat ao saudar o Papa ao final da missa celebrada em Porto Luís.
O governo do Paraná, em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado e o Consulado do Paraguai, em Curitiba, assinou durante a última reunião do secretariado a autorização para a viabilização das habilitações de paraguaios que residem ou trabalham no Paraná. A assinatura da parceria ocorreu logo no início da reunião, que explana sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas pelas secretarias de Estado. A autorização revalida os termos de um decreto federal de 1993 que regulamenta os registros que ultrapassam 6 meses de residência entre Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru e Paraguai. Com a assinatura do termo, os paraguaios que residem no Paraná agora podem procurar o Detran para validar a carteira sem a necessidade de iniciar um processo novo aqui no país. O governador destacou que o termo reconhece um equívoco histórico e que é importante diante da parceria estabelecida entre os dois países com a construção da nova ponte ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco, que fica no Paraguai. A nova ponte vai potencializar as ligações turísticas e econômicas na região. No caso da economia, visando aí essencialmente o acesso ao Porto de Paranaguá. O cônsul do Paraguai em Curitiba, Carlos José Fleitas Rodrigues, chamou a assinatura de um gesto de amizade do Paraná ao país vizinho. Já para o diretor-geral do Detran, a assinatura do documento nada mais é do que o cumprimento de uma medida nacional. Nós temos um acordo internacional, né? Com todos os países limítrofes ao Brasil, da validação da carteira do cidadão daquele país que venha trabalhar e ficar aqui mais do que aquele prazo legal de turista. E o Paraguai, em determinado momento, ele foi tirado desse contexto por problemas administrativos, talvez na não capacidade do Detran do Paraná de controlar essa regularização dessas habilitações, mas o Detran avançou muito, nós temos agora uma área tecnológica de fiscalização muito boa e é um reconhecimento, na realidade, não um reconhecimento, né? Um dever nosso em respeitar um tratado internacional aí, fazer com que as habilitações do Paraguai realmente ela possa ser regulamentada e ele ter todo o seu direito de acesso e livre trânsito aqui no Brasil. Depois do intervalo, as notícias da igreja. Veja como os jovens de hoje estão fazendo para estar inseridos no mundo da Bíblia. É rápido, já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta e agora com as notícias da igreja. Olha, trazer a proposta da Carta de São João para a linguagem de hoje e de forma bem dinâmica. Esta foi a proposta dos jovens conectados para o mês de setembro. Dedicado à Bíblia, o mês de setembro traz uma reflexão sobre a vivência das Sagradas Escrituras. A equipe de comunicação da Pastoral Juvenil da CNBB decidiu tratar o tema. Nós pensamos da seguinte forma, certo? Quando o jovem ele tem uma experiência mesmo com o amor de Deus, ele é tocado pela primeira vez pelo amor de Deus, né? Ele sente a necessidade de ter esse contato mais próximo, né? E qual é a forma que nós temos um contato com Deus mais próximo? É a palavra de Deus. E por meio de uma série de 4 episódios que todos terão acesso pela internet, a equipe produziu material para levar aos cristãos a reflexão da palavra de Deus. A fim de despertar e promover as sementes do verbo já presentes no coração de cada jovem que acredita e se empenha pela construção do reino de Deus.
O tema é bem claro: Jovens, eu te escrevi. Durante todas as semanas do mês de setembro, um capítulo será divulgado na internet. É muito fácil você acompanhar, pode ser pelo seu computador, pelo seu tablet, ou como eu estou fazendo agora, através do aparelho celular. O primeiro já está no ar e toda terça-feira do mês de setembro, às 19 horas, em todas as redes sociais, você busca lá, Jovens Conectados. O vídeo vai estar disponível para que você jovem, você adulto, você senhor, senhora, todos nós sejamos impactados pelo amor, pela beleza que é a palavra de Deus. Os Jovens Conectados é um grupo ligado à Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. E como forma de incentivar a produção, todos os meses eles vão trabalhar uma temática diferente. Já em outubro, nós vamos vir junto com a igreja no mês missionário. Olha, se prepare, que nós vamos vir com a campanha muito interessante sobre a missão jovem. É o Jovem em Missão na Amazônia. Que legal, né? Usar a tecnologia em prol da Igreja Católica. Olha, ler a Bíblia é um ato que precisa ser diário na vida de todo cristão, né? Com a modernidade, as novas tecnologias, a sociedade e principalmente os jovens têm encontrado no celular essa praticidade. O mês de setembro é muito especial. Estamos no mês da Bíblia. A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo. Jovens, adultos e idosos sempre recorrem à leitura como forma de aprendizado e fortalecimento da fé. Acho que a Bíblia, para nós todos, é como se fosse um manual, né, da nossa vida. É lá que a gente encontra o que a gente deve fazer, os ensinamentos de Deus, é lá que a gente encontra realmente isso. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, dos 7 bilhões de habitantes no planeta, 6 bilhões de pessoas têm acesso a um aparelho celular. Isso mostrou o quanto a tecnologia mudou o nosso cotidiano, trazendo novas formas de entrar em contato com a palavra de Deus. Já há muito tempo o celular ele é um local onde principalmente a juventude encontra aí os seus amigos, sua vida social e virtual. E o Papa Francisco, que também a igreja, tem incentivado muito para que o ambiente da internet e do celular possa ser um ambiente também para que nós, a igreja, se façamos presentes. Como tudo na vida evolui, né? Ficou moderno. E hoje a Bíblia não poderia ser diferente. A Bíblia tem como sim ser moderna, apesar de tanto tempo que ela existe, né? E para o jovem isso é muito importante, principalmente o jovem, ele está muito conectado sempre. Está sempre com o celular na mão, o celular no bolso. Então, acho que a Bíblia ter entrado também nessa modernidade ajudou muito o jovem a ter mais contato com a palavra de Deus. Hoje em dia, pelo celular, a gente realiza diversas tarefas. Sem dúvida nenhuma, ele veio para facilitar nossa rotina. Assim como a Juliane, a Luciane aproveita essa praticidade. No celular, você ter a oportunidade de ter um meio para você estar mais junto, ter um contato maior com a leitura do dia, seja um evangelho ou qualquer outra leitura da Bíblia, é muito legal porque é prático. Você está indo para a faculdade, está indo ao trabalho, seja no carro, seja no ônibus, você pode estar lá, pegar, abrir, fazer sua leitura e até mesmo fazer a sua meditação no caminho para o seu trabalho, para a sua faculdade. Minha vida é muito corrida, então nem sempre eu tenho um tempo grande para sentar e procurar as coisas na Bíblia. Mas geralmente, por exemplo, se eu tenho um pequeno tempo, eu sempre estou com o celular ali. Então, um pequeno tempo que eu tenho, eu já pego o celular, consigo fazer a leitura do dia, refletir um pouco sobre o Evangelho. No caso do professor João Lucas, buscar formas de manter viva a palavra de Deus no seu dia a dia o transformou como cidadão. Então, com o aplicativo de celular, eu me aproximei mais e passei a utilizar mais, né? Então, a ler mais a Bíblia, não só a Bíblia, mas orações que eu nem conhecia, eu passei a conhecer através de aplicativos, site. Então, depois que eu conheci, eu passei a ler mais.
E olha, 2019 é o 48º ano que a Igreja Católica no Brasil comemora o mês da Bíblia. O repórter Wilke Oliveira preparou aí uma entrevista com o padre Rodrigo, lá de Goiás, para explicar mais sobre o surgimento deste mês dedicado à Palavra do Pai. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o padre Rodrigo de Castro, que vai explicar para a gente primeiro por que setembro foi escolhido como o mês da Bíblia, padre. Na nossa igreja, todos os meses têm uma importância muito grande. E o mês de setembro que nós estamos vivendo, nós temos a graça de celebrar a Bíblia, a Palavra de Deus. Os bispos do Brasil, na Conferência Nacional, escolheram este mês por ser o mês do grande São Jerônimo. São Jerônimo nós vamos celebrar lá no ápice do mês de setembro. O último dia do mês de setembro é o dia de São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? São Jerônimo é o tradutor da Palavra de Deus. São Jerônimo é aquele que preparou para nós a Bíblia que hoje nós temos. Ele conseguiu traduzir toda a Bíblia, ele conseguiu traduzir toda a Palavra de Deus, para que de fato hoje nós podemos ter a Palavra de Deus em nossas mãos. Não é verdade que as pessoas tinham acesso à Palavra de Deus. A Palavra de Deus não estava nas mãos de todos os devotos, nas mãos de todas as devotas. A Palavra de Deus estava nas mãos apenas dos religiosos, dos consagrados. Uma coisa interessante que nós tanto rezamos é o terço. O terço é uma contemplação da Palavra de Deus a cada mistério por causa disso. Porque o povo não tinha acesso à Palavra de Deus. Somente os consagrados tinham acesso à Palavra de Deus, por isso se rezava o breviário, se rezava a oração dos salmos. Então, quando nós temos a graça de receber o terço nas mãos do povo, o povo começa a rezar o Santo Terço para contemplar a Palavra de Deus. Por isso que em cada mistério a gente contempla a Palavra de Deus. E São Jerônimo fez com que essa graça pudesse hoje ser assim, tão alcançada, essa graça pudesse assim hoje ser tão visível. Todos os povos têm a graça de ter acesso à Santa Palavra de Deus. E São Jerônimo é esse grande ícone por nos ter dado esta dádiva. Por isso, hoje, estando neste mês de setembro e vivendo este mês maravilhoso, a Igreja no Brasil, à luz de São Jerônimo, nos convida a refletir sobre a Palavra de Deus presente na nossa vida. E este ano, padre, nós somos convidados, a Igreja nos convida a estudar, a contemplar um pouco mais a primeira carta de São João. O tema do mês da Bíblia esse ano trata da carta de São João. Isso mesmo. A cada ano, a Igreja no Brasil, através da CNBB, da Conferência Nacional do Brasil, prepara a comissão de liturgia, a comissão que cuida dos textos bíblicos, porque esses textos bíblicos, como nós sabemos, eles têm toda uma autenticidade, todo um acompanhamento, toda uma diligência da Igreja, para que a Palavra de Deus não se perca. Então, a cada mês, a cada ano, sempre no mês de setembro, a Igreja nos convida a estar refletindo um dos livros da Bíblia. E neste ano de 2019, nós estamos refletindo sobre a primeira carta de São João. São João Evangelista é aquele que escreveu o Evangelho de São João, as cartas de São João e também o Apocalipse. São João nos deu esse grande dom para a vida da Igreja. E por isso, a Bíblia ela serve como um alimento da alma de todo cristão. A Bíblia é, por excelência, os dois pêndulos, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Para participarmos da mesa da Eucaristia, nós temos a grande graça, o grande dom que é a Palavra de Deus. Para podermos viver uma vida íntima com Cristo, nós temos um manual. A Palavra de Deus, esse alimento da alma, que assim você nos chama a atenção,
que preenche a nossa vida e dá sentido à nossa história, é o grande manual para a gente bem viver a vida que Deus nos concedeu. É isso aí, a explicação do padre sobre esse mês que é tão importante na igreja, que é o mês que a gente celebra e comemora, o mês da Bíblia. Aí, obrigado ao Padre Rodrigo, por nos explicarem um pouco mais sobre o mês dedicado à Bíblia. E essas foram as nossas informações de hoje aqui no JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite. Bom descanso para você e até lá.